Como o Itadori pode ajudar a melhorar a sua vida? Como o Itadori lida com os sentimentos negativos? Yuji Itadori é um personagem muito curioso. Isso porque, mesmo tendo uma força sobre-humana, ele prefere não participar das equipes de esporte no colégio. E mesmo tendo engolido o dedo do Sukuna e conseguindo manter o controle sobre ele, algo que estatisticamente tem mínimas chances de acontecer, vemos que em alguns momentos por dentro ele ainda se acha fraco. Itadori é aquele tipo de pessoa que tá sempre sorrindo, que não quer preocupar e nem atrapalhar ninguém, mas que ao mesmo tempo, por conta disso, guarda todos os seus medos e inseguranças pra si. No começo de Jujutsu Kaisen, acredito que o Itadori se sinta fraco por falta de um propósito. E eu digo propósito como algo simples, tipo aprender a tocar uma música específica no violão. No começo de Jujutsu, o Itadori meio que tá caminhando sem ter nada traçado, ele só tá indo assim. Se ele tivesse um pequeno objetivo, por mínimo que fosse, ele poderia se sentir mais forte ao dar esse pequeno passo, e depois mais forte em dar outro passo, e por aí vai. O Itadori não sabe o que quer, o que é em certa medida normal para alguém jovem como ele, mas que se for extremo pode acabar nos deixando perdidos, e em última instância, inseguros e com medo, como no caso do Itadori, por acharmos que não conseguimos construir nada, não conseguimos fazer nada, a gente olha e pensa, meu Deus, o que eu fiz? Nada. Seja uma amizade, seja fazer um desenho bonito e por aí vai. E tem algo que, claro, faz o Itadori se sentir mais preocupado e perdido ainda, o fato de que seu avô tá mal e prestes a morrer, mas até com ele, o Itadori não se abre sobre seus verdadeiros sentimentos. Essa passagem do Itadori com o seu avô é rápida, mas de extrema importância, porque antes de morrer, o avô do Itadori lhe dá um propósito, algo ao qual ele pode se agarrar. O avô do Itadori diz que ele é forte e que por isso ele deve proteger os mais fracos. E diz também pro Itadori morrer rodeado de pessoas que gostem dele, e não sozinho como aconteceu com o seu avô. As últimas palavras do avô de Itadori são o que guiam o garoto pelos muitos acontecimentos que vêm depois. Ele sente vontade de se tornar cada vez mais forte para conseguir seguir essas palavras, mas tem um fator mental, ou melhor, um fator sentimental que impede o Itadori de se sentir mais forte e sentir que pode se tornar mais forte ainda. São os sentimentos negativos, a aceitação dos sentimentos negativos. Isso porque o Itadori já sabe muito bem lidar com os sentimentos positivos e transformar isso em força, mas ele ignora os sentimentos negativos, finge que eles não existem, assim como muitas pessoas também fazem. Nós achamos que não podemos ficar tristes em momento nenhum, chateados, desanimados em momento nenhum, a gente tem que estar sempre seguindo em frente, agradecendo, tudo mais, que tá errado e que tem que passar logo, meu Deus, eu não quero sentir isso de maneira alguma. A sociedade atualmente nos passa muito essa ideia, mas esses momentos com esses sentimentos negativos também nos deixam mais fortes. A aceitação desses sentimentos, a compreensão de onde eles vieram e por que vieram, muitas vezes nos torna ainda mais fortes do que muitas situações com sentimentos positivos e nos ensinam mais sobre nós mesmos. E é aí que o mundo Jujutsu encaixa como uma luva perfeito na história do Itadori, completa esse personagem. É assim que o Jujutsu salva a vida do Itadori e nos passa uma grande lição de vida. Veja bem, a energia amaldiçoada advém de sentimentos considerados negativos, como ansiedade exacerbada, medo, raiva e por aí vai. Os feiticeiros Jujutsu aprendem a manipular e utilizar essa energia amaldiçoada para derrotar as maldições e salvar as pessoas. O Itadori entra por acaso no mundo Jujutsu, muito seguindo o que foi dito por seu avô, porque ao tentar salvar seus colegas de colégio, o Itadori se vê sem saída, se não engolir o dedo do Sukuna, e então, nesse momento, seu destino muda para sempre. O que eu acho extremamente interessante aqui é que logo que o Itadori adquire um propósito e vai atrás dele, ele já é colocado em uma situação em que terá que enfrentar algo que tem bastante dificuldade, os sentimentos negativos, como eu falei, mostrando a importância de pelo menos um pequeno objetivo pro Itadori, como eu tinha falado antes. Ao entrar no mundo Jujutsu, o Itadori é obrigado a lidar com seus sentimentos negativos, para assim conseguir salvar o máximo de pessoas possível, para se tornar mais forte. Existe um conceito da psicologia chamado de sublimação. A sublimação acontece quando os seres humanos transformam algum impulso ou sensação que não seriam aceitos pela sociedade em algo que seria aceito. E no caso, como eu falei, infelizmente os sentimentos negativos não são muitas vezes aceitos pela sociedade. Parece que temos que estar excelentes sempre. E é usando esse conceito da sublimação que o Itadori encontra sua força. Ao aceitar seus sentimentos negativos, ele consegue pela primeira vez utilizar a energia amaldiçoada para atacar o seu inimigo. É engraçado que a primeira vez que o Itadori fala sobre as suas inseguranças, né, que é nessa cena, e sobre se achar um fraco, é na frente não dos seus amigos, mas de uma maldição. Nessa cena o Itadori verbaliza mesmo sobre os seus sentimentos negativos. Ele diz que vai pegar todo o ódio e arrependimento e deixar fluir. Isso é, vai aceitar eles e senti-los, porque eles fazem parte do Itadori também. E ao fazer isso, vai conseguir deixá-los ir também. Vai conseguir dialogar
dialogar com eles, jogar eles pro mundo. O soco não adianta muito nessa luta dele contra essa maldição especial, mas é claro, é a primeira vez do Itadori usando também os sentimentos negativos, os transformando em força e tudo mais, então é claro que não ia sair o mais perfeito de tudo, mas a gente vê que ao decorrer da história ele vai aprendendo a utilizar isso cada vez mais e vai se tornando muito forte. O Jujutsu salvou a vida do Itadori, foi o motivo que fez ele falar sobre os seus sentimentos, é o que vai fazer o Itadori dar um passo de cada vez para alcançar seu objetivo de ajudar as pessoas e morrer rodeado de gente que ele gosta e gosta dele. O personagem do Itadori nos ensina que também podemos encontrar forças em momentos ruins e difíceis da vida, como quando estamos lidando com os sentimentos negativos, que podemos usar a sublimação para transformar isso em algo que nos faça melhor e que nos ajude a alcançar aquilo que queremos. Quantas pessoas não desenham sobre esses sentimentos negativos? Quantas pessoas não compõem música sobre esses sentimentos negativos? E não é só arte não, viu? Eu tenho um exemplo um tanto engraçado pra você. Eu tinha uma amiga que sempre que ela tava com muita raiva de alguma coisa, ela ia e ficava correndo na esteira uma meia hora. Era bem engraçado. Ela se exercitava, aumentava o seu condicionamento físico e conseguia liberar essa raiva. Realmente, falando numa linguagem parecida com o Jujutsu, ela deixava essa energia fluir, concentrava essa energia pelo movimento do seu corpo ao correr, para deixar a postura firme e a respiração firme enquanto corria. O Itadori foi um personagem com o qual eu me identifiquei muito, porque assim como ele, eu sempre fui uma pessoa a qual todos estavam acostumados a ver sempre bem, sempre animado, fazendo piadas e brincadeiras. E quando eu me sentia triste ou desanimado, eu falava pra mim mesmo que isso não ia me atrapalhar, que eu tinha que sorrir, tinha que seguir em frente, que logo passava, que não tinha motivo pra estar daquele jeito. E o Itadori me ajudou a mudar isso. Agora quando eu me sinto mal ou triste, eu não tiro a importância desses sentimentos. Eu os aceito, deixo eles fluírem e principalmente me questiono pra tentar entender de onde aquilo tudo tá vindo. O que eu posso fazer com aquilo? Eu gosto muito dos animes e das obras orientais porque, diferente das ocidentais, eles têm um olhar pra esse tipo de sensação, de sentimento, pra gente ver que, mano, é isso, faz parte do ser humano, faz parte da vida também, a gente não pode ficar ignorando, fingindo que não existe. É realmente muito legal. E por causa disso, por causa da história do Itadori, eu comecei a me perguntar qual é o meu Jujutsu pra lidar com isso, com os sentimentos negativos. As pessoas têm vários Jujutsus, né, pra fazer isso, não só um pra lidar com esses sentimentos. No meu caso, eu tenho alguns, e fazer esses vídeos pra você que tá aí me escutando, com certeza é um dos meus Jujutsus mais poderosos para lidar com os meus momentos difíceis. Muito obrigado, Itadori. Eu nunca vou esquecer do que você me ensinou.